aquele que é, que foi e será o Deus da minha vida. Só você, exaltarei, exaltarei a Deus que me ama, amou e amará, aonde quer que eu vá. Todos nós, cantarei glória, cantarei glória, pois nem mereço conhecer-te assim. Mas não duvido, és tudo para mim. Espírito Santo, ensina-me a adorar. Vamos voltar a isso? Espírito Santo, ensina-me a adorar. 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 E nós podemos fazer realmente desse pedido mais do que um terço, um rosário infindo. E por que isso? Porque a grande verdade é essa, que nós não sabemos adorar. Não sabemos, não é porque somos culpados, porque não queremos. Não sabemos porque não sabemos. Quem não sabe é porque não sabe. Também eu preciso lhe dizer, nós não sabemos adorar, e muitas vezes nós não estamos dispostos a adorar. A gente percebe em si uma indisposição para orar. Não é verdade que muitas vezes você está indisposto para uma porção de coisa? Muitas vezes nós estamos indispostos para comer. Até quem sabe você vai à casa de alguém que fez uma excelente refeição, um almoço, um jantar, um lanche, mas aquele dia você está indisposto. E interessante, há pessoas que têm com frequência indisposições assim. E a pessoa está indisposta, é contra a vontade dela. Ela pode até, quem sabe, comer um pouquinho, mas nem come com gosto. Por quê? Está indisposta. E interessante que a indisposição pega o físico da gente, pega o físico. Parece que o nosso corpo está rejeitando a alimentação. E eu falei em questão de alimentação, porque é a coisa mais necessária para nós, e que todos nós fazemos e várias vezes no dia. Veja bem, se até para alimentar-nos nós podemos estar indispostos, e muitas vezes estamos indispostos, e há pessoas que com mais frequência estão indispostas para comer. Eu falei isso para nós percebermos que, mesmo sem culpa da nossa parte, muitas vezes, frequentemente, nós estamos indispostos para a adoração. Estamos indispostos. Porque além de tudo, há o pecado original dentro de nós. Porque o pecado original em nós é como um defeito de fabricação. Eu vou explicar. Já estão na praça, né? Nas revendedoras, os modelos de carro 2005 já estão. Eles já nesse final de ano, outubro, novembro, dezembro, já estão vendendo os modelos 2005. Então você vai lá e compra, mesmo que seja um carrinho
Não é daqueles grandes carros, né? Mas um carrinho, mas você já compra, graças a Deus, pode comprar um carro do ano e já compra agora um 2005. Não é verdade que muitas vezes a gente acaba comprando o carro do ano, mas o carro que a gente comprou, o bendito do carro, já de começo, já quando a gente começa a andar com ele começa a apresentar defeito, e volta a revendedora, volta à oficina especializada. Mesmo voltando à oficina especializada, aquele carro dá trabalho. E muita gente é obrigado a passar para frente aquele carro, não vai ficar com aquele carro, devolve o carro para a revendedora, faz uma negociação com eles, porque a gente não aguenta mais ficar com aquele carro, porque aquele carro, o que aconteceu com ele? Ele veio com defeito de fabricação. Não foi na minha mão, não foi por minha culpa, não é porque eu guio mal. Mas eu não dei trombada, nada aconteceu com o meu carro, mas por um defeito de fabricação, o bendito do carro só me dá trabalho. Gente, há uma criatura dentro de nós que só nos dá trabalho, que a palavra de Deus chama de homem velho, que na verdade somos nós mesmos. Só que uma vez que nós fomos agraciados pelo Senhor, uma vez que fomos batizados, mais ainda recebemos a graça do batismo do Espírito Santo, tanta graça de Deus, já vai se criando um homem novo dentro de nós, já vai havendo uma transformação, mas continua ainda em nós aquele homem velho. E por que ele é um homem velho assim, que só nos dá trabalho? É um homem velho assim porque ele veio já de nascença com um defeito de fabricação. Muita criança vem com defeito de fabricação, né? Vazam com uma facilidade fora do comum, né? A criança vem vazando. Mas muito pior do que isso, claro. Estou brincando. Nós viemos com defeito de fabricação, que se chama pecado original. E é justamente por causa do pecado original que sem a nossa vontade há em nós uma indisposição para adorar. Eu estou falando claro para você, até mesmo para você, primeiro, não se sentir culpado, não se sentir uma pessoa mesquinha, uma pessoa incapaz, porque talvez você até fique atrapalhada, porque eu não consigo. Você talvez até fique com vergonha, faz de tudo para que as outras pessoas não saibam e nem imaginem que você sente dificuldade, que você muitas vezes está indisposta para adorar. Mas só que eu estou querendo lhe dizer, infelizmente sim, mas é uma coisa natural. Natural por quê? Por causa do defeito de fabricação que nós temos, que é o pecado original. Justamente porque, veja bem, e aí está o importante, a criatura humana foi feita para adorar a Deus. Porque adoração o que é? Essa admiração. É evidente que nós criaturas, quando nos defrontamos com Deus, quando nos abrimos para Deus, quando estamos diante de Deus, a gente fica assim abismado diante de Deus. A característica da adoração é essa admiração. A gente fica boquiaberto e por isso às vezes nem tem palavras. Adoração é isto. Numa expressão nordestina, é ficar bestalhado diante de Deus, não é, Ricardo? Fica bestalhado diante de Deus, nem tem palavra, fica boca aberta. Porque nós fomos feitos para adorar, é próprio da criatura. Então Deus deu a nós inteligência para saber, para conhecer. Deus deu a nós sensibilidade para sentirmos, para termos emoções, para quando estivermos diante dele, sentirmos isso, essa emoção diferente. Desculpe, de até ficarmos abestalhados diante de Deus, admirados.
emocionados, envolvidos, boquiabertos. Mas justamente porque Deus fez a criatura assim, para admirar Deus, isso nos faz um bem grande. Não é que Deus, mesquinho, quis que houvesse pessoas que ficassem admiradas diante dele, ou admirando, como se Deus precisasse de admiração. Não, é que Deus sabe que essa admiração diante dele faz bem a nós, como que recarrega as nossas baterias. A nossa admiração diante de Deus, portanto a nossa adoração, nos faz mais gente, nos faz mais criaturas humanas, nos faz crescer como pessoa, nos faz crescer como gente. Então Deus sabia disso. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais criaturas humanas nós vamos sendo, mais gente nós vamos sendo. Então por isso que Deus nos deu esta graça de poder adorá-lo. Mas justamente o pecado original foi inoculado pelo demônio em nós, para contrastarmos tudo aquilo que Deus quis fazer de bom. Porque o pecado, especialmente o pecado original, é um contrastar a tudo aquilo que Deus quis. O demônio disse um grande não a Deus. Ele não quis admitir que a criatura humana dissesse sim a Deus, que ele que foi jogado para fora do céu, por causa do seu pecado, da sua soberba, da sua rebeldia, de não querer obedecer, ele que foi feito para servir, mas ele rebelou-se contra Deus, então não tinha mais lugar para ele no céu. Nem é que Deus o expulsou, não, ele mesmo como que foi projetado para fora. Primeiro havia uma força que o projetava para Deus, mas na hora que ele se rebelou, na rebelião dele, ele mesmo como que se projetou contra, para longe de Deus, sem retorno, porque o anjo é um espírito. Então para ele, que sabe todas as coisas, não é como nós que somos criaturas humanas, que somos falhos. Não, os anjos não, os anjos são, na ordem deles, são perfeitos. São perfeitos. Deus é perfeitíssimo, mas o anjo é um espírito perfeito. Então por isso, ele se afastou de Deus. Ele não aturava nós podermos adorar a Deus. Nós podemos estar em contemplação, boquiabertos, usufruindo, gozando daquilo que ele perdeu. O livro da sabedoria, só não vou mostrar para você agora, já no comecinho, capítulo 1 e capítulo 2 do livro da sabedoria. Pena que os nossos irmãos evangélicos não tenham o livro da sabedoria. É uma pena, uma grande pena. Na Bíblia deles não há o livro da sabedoria. Mas no capítulo 1 e depois no capítulo 2 do livro da sabedoria, ela explica direitinho que foi pela inveja do demônio que o pecado entrou no mundo, e que foi por inveja dele, inveja de nós, que daí entrou a doença, entrou a morte, entrou a desgraça, entrou tudo que de mal existe, entrou através dele. Então ele, invejoso daquilo que nós recebemos e que ele tinha perdido, ele fez de tudo para que nós não adorássemos o Senhor, e colocou em nós, pelo pecado original, essa indisposição. Resumindo, essa indisposição que você sente é uma indisposição que vem lá da origem do pecado original. Então não estranhe sentir essa indisposição, mas justamente sabendo que essa indisposição não é sua, não é que você é mau, não é que você não consegue, não é que naquele dia você estava indisposto, não, isso vem lá do pecado original. Não é que você não queira adorar, nem é que você não sabe adorar, é que o pecado original trouxe a você essa coisa infeliz, essa indisposição para você adorar. Indisposição para adorar, também indisposição para rezar.
de qualquer outra forma, oração de louvor, oração de agradecimento, mesmo oração de pedido, você está na pior, mas você sente uma indisposição. Está me entendendo? E não é verdade que é assim? É que talvez você não soubesse, e grandíssima parte das pessoas não sabe disso. Hoje é uma graça eu estar lhe dizendo isso. Mas aí que está justamente, tendo essa indisposição que não é sua, não é, você a sente, mas não é sua, ela vem do pecado original. Você precisa combater essa indisposição. Você não está disposto, mas você começa a adorar. Você quer adorar, você insiste em adorar, você é teimoso, você é teimosa em adorar a Deus. Me entende? Você precisa fazer isso, porque em geral as pessoas fazem ao contrário. Bom, eu estou indisposto, porque tenho indisposto, até a pessoa pensa assim: não, eu vou ser falso. Eu não quero ser falso diante de Deus, eu vou ser hipócrita, e eu não quero ser hipócrita diante de Deus, então eu estou indisposto, então eu não adoro, porque eu não vou fazer uma coisa falsa. Não, meu filho, não, minha filha, não é isso. Essa indisposição não é sua, essa indisposição é resultado do pecado original. Assim como uma criança, que tem muita criança que dá um trabalhão para comer, não é verdade? E grandíssima parte das crianças dão um trabalhão para comer. Você deixa a criança sem comer? Claro que não, claro que não. Você faz de tudo, faz aviãozinho, conta historinha, você vira até piroleta na frente da sua criança para a criança comer, verdade ou não é? É. Às vezes você perde a paciência, não devia, né? Mas perde a paciência, dá uns tapas. Não devia não, mas porque você quer que a criança coma, e não só você quer, ela precisa comer. Há os médicos, como é que chama o médico de criança? Pediatra, isso. Há muitos pediatras que até assim, não deixa a criança passar fome, deixa, ela não quer comer, deixa sem comer. Chega uma hora que ela vai querer comer, que está com fome. Só que mãe não aguenta fazer isso, né? A mãe não vai esperar a criança ficar com fome. A mãe quer dar comidinha naquela hora. É claro, você luta contra aquela indisposição da criança. É a mesma coisa com a criança que está dentro de você. É a mesma coisa com a criança que está dentro de você, que infelizmente é indisposta para a adoração, mas você luta contra, você insiste. Desculpe, assim como você com a criança faz aviãozinho, conta historinha, canta, não é? Você até dá pirueta ali para a criança poder, né? Faz com aqueles, como é que chama? Os médicos da alegria, né? Os médicos da alegria, e põe aquele negócio no nariz, pinta a cara, tudo para a sua criança comer. Da mesma forma, dê até piruetas, mas lute contra a sua indisposição para adorar. E que bonito, na hora que a gente luta contra essa indisposição, a indisposição vai passando, 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 passando. Na hora que você menos espera, você já está adorando. Pode ser que já no final da hora da oração que você tenha, você não sei quanto tempo tem para isso, se tem 15 minutos, se tem 20 minutos, se tem meia hora, se tem 40 minutos, se tem uma hora. Há pessoas que, graças a Deus, têm o privilégio de ter uma hora para poder fazer isso. Mas pode ser que não, você tenha 10 minutos, 5 minutos. Pode ser que já no final do tempo que você tem, é no final que você está ficando bom para adorar. Só que daí não dá mais, né? Já está na hora do serviço, a criança já acordou, não sei, 1000 coisas aconteceram que não dá mais para continuar. Mas é que está, você lutou, e você pensa que você fez tudo em vão. Não, não. Deus sabe da sua indisposição, sabe. Ele sabe do pecado original que está em você, sabe. Ele viu o seu esforço, Ele viu a sua luta. Claro que você gostaria de ter aquela oração gostosa, daquela adoração que dá até um quente aqui por dentro. Mas Deus viu o seu esforço e para Ele valeu.
Você nem percebeu, mas tudo que você precisava aconteceu. Aconteceu. Porque é impressionante. É só você ficar diante do sol, que o sol faz o seu efeito em você. Suponhamos que o dia estivesse nublado. Ora é uma nuvem, ora é outra nuvem que se põe diante do sol, e você vai para cá, vai para lá, tentando pegar um pouco de sol. Tenha certeza, mesmo se o céu ficou completamente nublado, os raios do sol ultrapassaram essas nuvens. E aqueles raios, que eu não sei como é o nome, infravermelho, ultravioleta, não sei os nomes deles, aqueles raios atingiram você, que pode ser que até pelo fato de você ter ficado muito tempo exposto ao sol, mesmo nublado, acaba atingindo a sua pele. Você vai perceber depois os efeitos na pele da sua exposição ao sol. É assim também com a adoração. Eu quero dizer, isso é que quer dizer adorar em espírito e em verdade. Você adorou em verdade, você adorou a partir da sua verdade. A sua verdade, infelizmente, naquele dia era essa: eu estou indisposto para adorar. E você partiu daí. Você não foi falso, não. Você adorou em verdade. E como você, infelizmente, muitas vezes vai sentir essa indisposição, eu reexplico outra vez, porque essa indisposição vem do pecado original. Você estará sempre partindo da verdade. Portanto, você estará adorando em espírito. Pode ser que a sua mente, as suas emoções, nem perceber a adoração, você estará adorando apenas em espírito. Você se esforça aqui fora, a sua cabeça está a mil, as suas emoções estão a mil, a sua indisposição pegou você, parece que até o seu corpo se nega a adorar. Você talvez queira ajoelhar, mas toda a posição, você se sente mal. Você está sentado, parece que dá dor nas costas, dá dor nas cadeiras. Você fica em pé, você parece que não consegue ficar em pé. Você se ajoelha, pior ainda, parece que dá formiga nos seus joelhos, parece que tem grão de milho debaixo dos seus joelhos. Você não consegue ficar, adorar, começa a doer a perna, doer o joelho, doer as cadeiras. Não é assim? Há dia que dá até náusea. Não é? Eu estou falando daquilo que eu sinto, gente. Eu não estou inventando, eu não estou fazendo suposições. Não, há dias que a gente sente até náusea. E náusea é uma coisa muito... Não é verdade que até dor de barriga dá na hora que você vai adorar? Até minutos antes você não tinha nenhuma dor de barriga. De repente dá dor de barriga, você diz, mas eu preciso ir no banheiro. Bendito, é o pecado original pegando você e impedindo você de adorar. Mas é que está, você luta contra, e porque você luta contra, você acaba adorando em espírito. É só o seu espírito que adora. Você só lutou, a cabeça só lutou, a vontade só lutou, os sentimentos, as emoções só te atrapalharam e você lutou, mas o seu espírito adorou. E especialmente Deus visitou você. Na sua luta Deus visitou você. Você não sentiu o gostoso dentro de você, mas o que tinha que acontecer, aconteceu. E você adorou em espírito e em verdade. Você partiu da sua verdade. Naquela hora, naquele dia, você estava indisposto e adorou mesmo indisposto. Venha, Senhor, minha vida oferecer. Comigo. Como oferta de amor e sacrifício. E muitas vezes é um sacrifício, um tremendo sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Volta para o começo. Venha o Senhor, minha vida oferecer. É sua vida que você oferece, é do jeito que ela está. Naquela hora da adoração não é outra coisa, é a minha vida. Como oferta de amor e sacrifício. Quero
minha vida. Sim, eu quero, mesmo não sentindo, eu quero. Sinceramente, Senhor, eu quero a minha vida te entregar como oferta viva em teu altar. Por quê? Por quê? Porque pois pra te adorar foi que eu nasci. Compre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Pois foi para te adorar que eu nasci, pois para te adorar foi que eu nasci, Senhor, que eu nasci. Compre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Senhor, e minha vida oferecer como oferta de nem precisa amor. continuar, isso. Nem precisa continuar. Eu só comecei do começo, porque essa música é assim, inclusive acho que vocês podem fazer o acorde melhor no final, porque ela é feita assim, ela é composta assim, o acorde final: estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, sem venho minha vida. É o mesmo acorde do começo, né? Porque a música foi composta assim, para voltar de novo, 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 porque foi para te adorar que eu nasci. Claro, se você quiser sentar, senta, mas foi tão bom que você levantou, né? Foi tão bom que você levantou, porque você já sentiu que foi para te adorar, pois para te adorar foi que eu nasci, Que eu nasci. Compre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, faça o que está em teu coração, Senhor, e não no meu, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado. Vem, Senhor, minha vida oferecer. Obrigado, muito obrigado. Veja bem, essa música diz tudo. Pois para te adorar, obrigado, 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 obrigado. Pois para te adorar foi que eu nasci. Eu fui criado para te adorar, Senhor, e eu nasci para te adorar. Pois para te adorar foi que eu nasci. E o que vem depois? Ponde em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Porque veja bem, isto, ponde em mim o teu querer, porque infelizmente nós temos que reconhecer que o pecado original pôs em nós uma indisposição. Mas Deus que nos criou para adorar, Deus que nos fez nascer para adorar, você nasceu para adorar a Deus. Não é verdade que você podia não ter nascido?
um daqueles milhões de irmãozinhos seus, que podiam ter chegado e fecundado o óvulo da sua mãe, podia ser um irmãozinho seu e você não existir. Verdade ou não é? Porque, gente, o existir já é uma vitória. Houve um grande concurso, uma competição. Porque sementes, milhões de sementes do seu pai, correram numa subida, porque é uma subida, uma escalada, para atingir o útero da sua mãe, onde estava um óvulo, esperando que chegasse alguém, que já era uma semente. E então milhões, você participou de uma competição de milhões, portanto muito mais do que aqueles que saem na São Silvestre no final do ano. E o que aconteceu? Você, aquela semente do seu pai, foi, você ficou entre os 1000 últimos, você ficou entre os 500 últimos, entre os 100 últimos, você ficou entre os 50 últimos, você ficou entre os 10 últimos, portanto os 10 da frente, os 10 primeiros, você ficou entre os 10 primeiros, os 1000 primeiros, os 500 primeiros, os 100 primeiros, os 50 primeiros, os 10 primeiros, e você chegou lá, e você entrou no óvulo da sua mãe, porque a verdade é essa, você entrou no óvulo da sua mãe, e por isso você é você, e quem foi concebido foi você. Podia ser um irmãozinho seu que não se iria a você, mas foi você. E daí você foi gestado. Quantas pessoas podiam ter morrido já na gestação, e quantas morrem na gestação, e quantas morrem no nascimento? Eu quase morri no meu nascimento, quase. Foi por graça de Deus, eu conto sempre, que eu nasci. Então você já é um vitorioso. E por que que Deus quis você? Deus quis você para você adorar, você ter essa graça de conhecer Deus, de contemplar Deus, de se admirar diante de Deus. Foi para isso que você foi criado, foi para isso que você nasceu. Só que o pecado original vive atrapalhando você, vive. Então, ponde em mim, Senhor, o teu querer. Faça o que está em teu coração. No coração de Deus está isso. Ele está atraindo, assim como Deus atraiu você. Naquela corrida você venceu, não é porque você era o mais veloz, não. Mas Deus atraiu você, Ele queria você, meu filho. Eu estou falando verdade, eu não estou inventando história de carochinha aqui. É que essas verdades não são ditas, e a gente não sabe, e por isso vive uma vida infeliz, vive uma vida de derrotado. Não, você é um vencedor na origem, você é um vitorioso na origem. A maior vitória, que é a vitória de existir, você venceu ou não venceu? Eu estou enganado, eu estou vendo um fantasminha aí. Não, você venceu na origem. Lá na partida, imagine alguém que já venceu na partida. Tem o pole position, né? Estão lá os carros, prontos, esperando a bandeirada, os motores já prontos, rangendo. Na hora que a bandeirada acontece, eles saem já como um foguete. Imagine alguém que já venceu no ponto de partida, já é campeão no ponto de partida. Você é campeão, você é vitorioso, vitoriosa, vencedor e vencedora, já no ponto de partida, meu filho. Então você tem tudo para ser vitorioso até o final. Agora é questão de lutar. Você na origem correu, e correu porque atraído por Deus, quem atrai é Deus, quem faz você vitorioso é Deus, não é outra coisa não é você. Obrigado, você entendeu, mas não bate palma agora não. É Deus que atraiu você, porque Deus atraiu, você chegou, você estava entre os milhões, depois você ficou entre os 1000 primeiros, os 500 primeiros, os 100 primeiros, e 100 primeiros é bastante gente, os 50, os 10 primeiros, e você chegou lá, você que chegou,
porque Deus atraiu você. Esse é o segredo. A gente vence porque Deus nos atrai. É porque justamente aí então o pecado original entra, aí a tentação entra para nos colocar longe de Deus, para nos colocarmos de escanteio de Deus, para seguirmos a nossa indisposição e não irmos para Deus e não adorarmos Deus. Gente, isso é uma traição. Você não pode continuar aceitando essa traição. O demônio está rindo na sua cara, te fazendo de bobo. Você não pode mais permitir isso, não. Quem atrai você para a vitória inclusive nos seus problemas, a vitória para você ser feliz, a vitória para você ser realizado, mesmo no meio de problemas, no meio de sofrimentos. Mas quem atrai você é Deus. Se Deus não está atraindo, sendo você não se deixa atrair para você, você realmente é um derrotado, uma derrotada. Desculpe, um infeliz, desculpe, um desgraçado, porque um desgraçado é ao contrário de agraciado. Mas você acaba sendo um desgraçado, e Deus não te criou para isso, não. É por isso que a tentação, está me entendendo? A tentação faz de tudo para você se afastar de Deus, faz de tudo para você seguir a sua indisposição, meu filho, a sua indisposição, minha filha. Não, a tentação faz de tudo para você seguir a sua cabeça, que até por causa dos problemas está a mil naquele dia, naquela hora. Faz com que você, por causa das suas emoções que estão convulsionadas, até mesmo por causa dos problemas, você esteja totalmente indisposto, despreparado para a adoração, para ir para Deus. Mas você não pode olhar para isso, não pode olhar para isso, não. Saiba que Deus está te atraindo. Pois para adorar foi que eu nasci. Ponde em mim, Senhor, o teu querer. Faça o que está em teu coração. Do teu coração está isso. O Senhor me criou para adorar. Então, Senhor, atrai-me, atrai-me, atrai-me. Me puxa, Senhor, me puxa, Senhor, me puxa, Senhor. Me atrai, Senhor, me atrai, me atrai. Eu quero me deixar atrair. Senhor, eu estou me sentindo indisposta. Senhor, eu estou até mesmo me sentindo para trás. O Senhor está me atraindo para frente, mas eu estou como que sentindo uma força me puxando para trás. Não, Senhor, puxa-me para ti, atrai-me para ti, Senhor, atrai-me para ti. Está me entendendo? É isso que quer dizer. Espírito Santo, ensina-me a adorar. Espírito Santo, ensina-me a adorar. Espírito Santo, ensina-me a adorar. Que no fundo é uma luta. A sua cabeça está a mil pensamentos. Você tenta concentrar-se em Deus, só que infelizmente a sua cabeça pensa em tudo, mas insiste. Você já está adorando. Você está adorando. Não é verdade que o time que está perdendo, e quando é a seleção brasileira a gente fica num nervosismo, né? A seleção que está perdendo, ela luta, ela vai conseguir um gol, o gol da vitória, lá no finalzinho. Mas a luta que a seleção estava tendo nas várias tentativas é a vitória. O gol da vitória não foi um acaso, não. O gol da vitória foi o resultado de toda essa luta. Meu filho, minha filha, é assim também. Lute e aprenda a lutar contra a sua indisposição. Apesar de você estar indisposto, indisposta, adore em espírito e em verdade. Hoje eu estou indisposto, mas eu quero adorar. Então, Senhor, ponde em mim o teu querer. Faça o que está em meu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais. Veja, nem é conseguir já. Eu queira mais e mais estar ao teu lado. Até eu repetir 3 vezes é isso. Que eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois para te adorar foi que eu nasci. Preste bem atenção agora a letra. Ponde em mim, Senhor, o teu querer. Faça o que está em teu coração. O que está em teu coração é me atrair, Senhor, cada vez mais. E que a cada dia eu queira mais e mais. Estar ao teu lado, Senhor. Venha, Senhor, minha vida.
jeito que ela está, do jeito que ela está, como oferta de amor, Senhor. Sacrifício. Quero minha vida a te entregar. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Presta atenção a isso. Como é que nós começamos cantando? Venho, Senhor, minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Gente, adorar em espírito e em verdade é oferecer, é entregar, sim, como sacrifício ao Senhor, e como sacrifício de amor ao Senhor, a minha vida como ela está, do jeito que ela está. Muitas vezes nós queremos camuflar, sabe muito bem disso, né? Há certos tipos de insetos que se camuflam, até pegam a cor da árvore, das folhas ou do tronco, para ficarem ali camuflados, para os passarinhos não virem e não comerem. Então aquele inseto se camufla, muda a cor dele. Até mesmo às vezes eles pegam um aspecto de um graveto, de um galho. Há insetos que você olha assim, parece um galho. Você até mesmo, não é só o passarinho não, você olha, você pensa que é um galho, de repente aquilo começa a se mexer, era um inseto, estava ali na árvore, ele se camuflou, a própria natureza camuflou, para ele não ser devorado. Infelizmente, muitas vezes nós camuflamos. A gente quer vir para a adoração, representar uma vida que não é nossa. A gente quer dizer, que quer chegar na adoração dizendo: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, eu te bendigo, glória a ti, Senhor, e tal, e tal, e tal, e tal. Mas não é isso nada que eu estou sentindo. A minha vida não é esta. E parece que a gente sente vergonha de apresentar a vida como ela está. Então a gente não adora em espírito e em verdade. Desculpe, a gente adora em espírito, certamente não é em espírito, né? Mas em mentira. Estou mostrando para o Senhor uma vida que eu não vivo. Hoje eu estou triste. E aliás, pode ser que eu esteja há muito tempo na tristeza. Hoje estou com o coração despedaçado por algo que aconteceu, ou talvez por aquilo que eu vivo na minha vida, no meu casamento, por aquilo que eu vivo com a minha família, com os meus filhos, talvez por aquilo que você vive com o seu marido. Você esteja com o coração despedaçado. Minha filha, meu filho, vá para a adoração assim e mostre para o Senhor o seu coração despedaçado. Não camufle, não vá dizer glória a Deus com o coração despedaçado. Ou então, diga glória a Deus com o coração despedaçado. Senhor, eu te glorifico, mas nesse estado que eu estou, Senhor, eu estou um trapinho. Senhor, eu estou destruído. Até me dá vontade de morrer, Senhor. Me dá vontade de morrer, me dá vontade de fugir. Se eu pudesse dizer para o mundo que eu vou pular fora, eu pedia para parar o mundo e eu pular fora. Mas é assim que eu te adoro, Senhor. É assim que eu ofereço a minha vida. Eu não tenho outra coisa para oferecer em sacrifício, em oferta de amor e sacrifício. Senhor, porque Tu me amas, o que eu tenho que oferecer são os meus pedaços. São os meus pedaços. Senhor, eu estou despedaçado. O meu coração, a minha vida está despedaçada, mas é isso que eu te ofereço. Está me entendendo? Fala com o Senhor sobre isso. Você não vai ficar se lamuriando, não. Fala com o Senhor, mas entrega para Ele. E é interessante, né? Mãe tem uma intuição. Se mãe tem uma intuição, imagine o Deus Pai. Porque quem colocou essa intuição nas nossas mães foi Deus Pai. Foi a paternidade dele que deu essa intuição para as mães. No meu último ano de seminário, eu com frequência fui à minha casa. E quem me preparou para a minha ordenação foi minha mãe. Ela nem sabia disso.
Porque eu estava com o coração despedaçado, até a última hora eu não sabia se ia ordenar ou não ia me ordenar, por causa da doença em que eu caí. Mas interessante, a minha mãe descobria o que eu estava vivendo. Eu não dizia nenhuma palavra, mas ela sabia tudo. Daqui a pouco era ela dizendo o que se passava comigo. Bom, se a sua mãe descobre o que você nem queria que ela descobrisse, imagine Deus Pai. Ele sabe o que você está vivendo. Então você nem precisa ficar falando muito. Principalmente eu ia perder tempo se eu ficasse me lamuriando diante da minha mãe. Não, eu tinha que deixar ela falar. Isso me preparou para o meu sacerdócio. Eu tinha que deixar ela fazer, até a minha mãe fazer a coisa que eu gostava naquele dia. Às vezes nem era para o almoço, era só para o lanche, né? Mas a minha mãe fazia para aquele lanche que eu em 10 minutos tinha que comer e voltar para o colégio. Minha mãe fazia aquela coisa que eu gostava. Mas não era apenas fazer a coisa que eu gostava. Não, até mesmo para atingir o que eu estava vivendo, a dor que eu estava vivendo. Eu estava despedaçado, 15 anos de seminário, gente. Uma luta tremenda naqueles 15 anos de seminário. E agora nos últimos meses, nos últimos dias, eu ainda não tinha certeza se ia ser ordenado por uma doença que surgiu inesperadamente. Eu estava despedaçado. Até não me dar a coisa que eu gostava. Era como que o docinho, para minha mãe colocar o restante do remédio que eu precisava. A minha alma estava despedaçada, mas eu precisava estar inteiro. Porque Deus sabia que eu ia ser ordenado, eu não sabia ainda. Então eu precisava estar inteiro. E a minha mãe era capaz de me fazer inteiro, mesmo eu me sentindo despedaçado. Está entendendo? A minha mãe tinha essa capacidade, deixa eu dizer divina, porque era Deus que dava a ela, de me colocar inteiro de novo. Apesar de eu estar despedaçado, se a nossa mãe tem essa capacidade, se você como mãe já fez isso com seus filhos, por que é que você se lamenta diante de Deus? Por que é que você perde essa chance, esta graça? Até mesmo no coração despedaçado, porque você auxiliou o filho e a filha, mas depois você fica com o coração despedaçado. Fica ou não fica? Fica. Eu sei que a minha mãe me ajudava tremendamente, mas depois que eu voltava para o colégio, para o seminário, ela ficava lá com o coração despedaçado. Porque ela não é divina, ela é humana. Mas então não perde tempo. Vai adorar Deus, vai se apresentar a Deus desse jeito, com o seu coração despedaçado. Que impressionante, você nem precisa falar muito, principalmente não precisa se lamuriar diante de Deus. Não, você não vai se lamuriar, você perde tempo. Não, deixa Deus fazer, deixa Deus falar, mesmo que você não sinta Deus falando, Ele está falando ao seu espírito, porque você está adorando em verdade. Na hora que você adora em verdade, quer dizer, na sua realidade de coração despedaçado, você está um trapinho, adorando em verdade, você começa a adorar em espírito, e Deus vai lá ao seu espírito, refaz o seu espírito, daí refaz a sua alma, refaz o seu coração, refaz as suas emoções, refaz você. Eu digo, mesmo que você não sinta, eu não sentia sair refeito da minha casa, mas que saía, tanto assim que eu me ordenei, e hoje eu sou o padre que eu sou, porque as minhas últimas horas foram horas de dor, gente, assim como o meu parto. Obrigado, você entendeu? Assim como o meu parto foi um parto dolorosíssimo para minha mãe e para mim também, porque eu fiquei entalado. Para você entender bem, eu fiquei entalado. A criança coroou e não veio. A mãe já entendeu o que é isso, né? Imagina a criança que coroa e não vem. Ela entra em trabalho de parto, né? Porque agora é a criança que sofre, e a mãe sofre também, né? E eu corri um risco medonho de não nascer, de morrer no meu nascimento. O meu nascimento não seria nascimento, seria a morte. O que aconteceu no meu nascimento, aconteceu no nascimento do meu sacerdócio.
O meu ser de padre nasceu nas maiores dores, correndo um grande risco de não nascer como padre. Mas graças a Deus nasci. Então desculpe dizer assim, mas é uma verdade para eu poder homenagear a Deus, para glorificar a Deus. Eu sou um duplo milagre. Eu nasci 2 vezes de um parto dolorosíssimo, mas eu sou um vitorioso. Eu sou o padre que sou, graças a Deus, porque eu nasci de um parto doloroso. Da primeira vez e na segunda vez quando... Mas eu não sou extraordinário não, eu sou até muito ordinário. Eu não sou a exceção, eu sou a regra. Eu sou a regra. Você faz assim com a cabeça como não, eu não sou extraordinário, eu sou ordinário. Eu não sou a exceção, eu sou a regra. Isso pode acontecer com você também. Então exponha-se a Deus. Agora, daí eu me lembro que nesse tempo todo, gente, embora me sentindo cada vez mais despedaçado, eu me punha diante de Deus como um menino. Sabe aquele menino que fica assim? Aquele menino que fica assim. Já viu? Até aquele menino que faz assim. Não sei onde é que ele conseguiu guardar ainda, na idade dele de homem. Na idade dele, ele conseguiu guardar o trapinho. Lembra do trapinho, que às vezes é um travesseiro, às vezes é uma fralda? Se não é o trapinho, parece que a criança põe toda a insegurança dela no trapinho, não é? Embora assim, eu ia para diante de Deus. Eu não tinha palavra. Eu me lembro que os médicos do hospital de Piquete me viam assim lá no hospital, no tempo que eu fiquei lá. No mesmo hospital que o Nelsinho Correia ficou internado. Muitas vezes, eu também fiquei. Eu estava nascendo para o sacerdócio e o Nelsinho Correia estava nascendo para a vida. Na mesma época. Na mesma época. Os médicos ficavam com dó. Porque eles viam que eu era um seminarista que queria ser padre, mas nem os médicos tinham certeza se podiam dizer ao meu superior que eu podia ser ordenado, porque também eles não encontravam a causa da minha doença. Vários dos médicos e das enfermeiras entravam na capela, naqueles vai e vens de hospital, e muitíssimas vezes me encontravam na capela. Algumas vezes eu estava chorando, e não é que eu quisesse chorar, não, as lágrimas corriam assim. Nem sei se eles me viam chorando, mas me viam na capela e tinham o maior dó. Eles não podiam fazer nada, mas para onde eu ia? Eu ia para diante de Deus. Eu nem sabia que estava adorando, mas eu estava adorando. Na minha impotência, porque veja bem, a gente adora quando é impotente. Quando você é potente, quando você acha que pode tudo, você não adora. Aí é o seu poder, aí é a sua capacidade. Mas deixa eu dizer, é na hora que você está no chão, em tudo, literalmente, se sentindo impotente, totalmente impotente, é nesta hora que realmente você adora. É nessa hora que realmente você adora. Você não pode nada. Você está impotente diante da situação. Emocionalmente inseguro. Cabeça a mil. Os problemas são muito maiores do que você. E parece que a sua vontade também se enfraqueceu. É nessa hora de impotência. Se você vai para diante de Deus, a pena que a gente não vai para diante de Deus, a gente vai para tudo, até para a bebida, para as comadres, vai para a prostituição, vai para a pornografia, vai para 1000 coisas derivativas. É uma pena, mas se a gente vai para Deus, está ali, impotente, mas diante de Deus, está acontecendo
a mais linda adoração. Senhor, é a minha impotência diante da sua onipotência. É o meu nada diante do teu tudo. E que maravilha, gente. As coisas acontecem. Tanto assim que eu sou padre. Tanto assim que eu sou padre. E agora, no dia 8 de dezembro, logo depois da inauguração do Rincão, eu faço 40 anos de padre. E veja o presente que Deus me deu, o Rincão. O Rincão é o presente que Deus me deu. Não fui eu que dei a Deus esse presente, não, é Deus que está me dando de presente. Olha que presente que Deus está me dando quando eu completo 40 anos de padre. Nem esperou 50, já nos 40 Deus ficou entusiasmado. Já vou dar um presentão para você, né? Para você se preparar para os 50, para você dar tudo nesses 10 para chegar aos 50. Já te dou esse presentão, Jonas, porque você foi fiel no pouco. Inclusive lá, quando você era totalmente impotente, você foi fiel. Você era impotente, você estava despedaçado. E gente, nesses meses lá, 40 anos atrás, eu estava despedaçado. Eu era um trapinho físico, um trapinho psicológico, um trapinho espiritual. Mas graças a Deus, o trapinho estava diante de Deus. Era oferta a Deus. Era como aquela brasa e aquele incenso queimando diante de Deus, E a fumaça do queimar-se subia. Eu nem sabia, mas aquela era a minha adoração. Veja, o incenso que se queima na brasa é adoração. Eu nem sabia. Mas meu filho, minha filha, é com você também assim. É com você assim também. Não perca a chance. É uma maravilhosa chance que Deus dá a você. Aprenda a adorar em espírito e em verdade. Eu adoro na minha verdade. Eu adoro na minha verdade, na minha realidade. É assim que eu estou. É assim que eu me apresento diante de Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!